Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas, amém? Vamos lá, Colossenses 17, perdão, Colossenses 1:17. Diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tá. Aqui nós vemos que está falando de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o primogênito de Deus. Jesus Cristo é o primeiro de todos. Ele é o cabeça da igreja. Tá? Cabeça da igreja. E o que a cabeça faz, né? A cabeça, ela é que comanda todo o corpo. Tá? O corpo, ele faz tudo o que a cabeça manda, que a cabeça ordena. Então cada parte do corpo tem suas funções, tá? Nenhuma delas pode fazer a função uma da outra, a não ser que, esteja precisando, ter algum problema, algum defeito. Daí algumas partes do corpo podem até suprir essas necessidades, porém, elas não estão acima da mentalidade, não estão acima dos olhos, digamos assim, nosso pensamento, do comando que está na cabeça. A igreja inteira, ela pode, suprir certas necessidades de alguns, mas ela jamais vai estar, sendo controlada por si só, porque quem manda é a cabeça, quem manda é Cristo, tá? E o interessante, é que hoje nós vemos totalmente diferente essas coisas, tá? Por que eu falo isso? Olha só, quem, criou a igreja praticamente foi Cristo, porque Cristo, ele trouxe seus apóstolos, seus 12 discípulos, e ali ele fundou a igreja, tá? O evangelho ele trouxe para toda a terra. Então os discípulos começaram a pregar, tá? Eles começaram a pregar em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Então todos os pensamentos que eles tinham era a respeito de Cristo. Tudo aquilo que aprenderam e fizeram no mundo foi tudo aquilo que Cristo vos ensinou a fazer. Nenhum deles fez além daquilo que Cristo não mandou. Pelo contrário, eles eram discípulos, eles eram apóstolos, então eles tinham que obedecer os mandamentos de Cristo, porque Cristo ensinou. Cristo é o cabeça que comandava toda a igreja, tá? Então Paulo ia na igreja de Pedro, Pedro ia na igreja de Paulo, e assim sucessivamente. Claro que a igreja não era uma igreja templo, tipo casa, A igreja que eu falo que somos nós, Paulo andava, praticamente com Pedro, Tiago, João,
É isso que eu estou a falar, na verdade, tá? Mas enfim, e em nenhuma hipótese, né, eles tinham essa intriga. Ah, não ande com Paulo. Ah, não ande com Pedro, porque você vai distorcer toda a mensagem. Não, porque a mensagem era única. A mensagem era Cristo, tá? Mesmo que cada um tivesse seu próprio entendimento, mas a visão era única, Cristo. A palavra era única, Cristo. Então eles não tinham essa acepção de membros, tá? E não tinha essa acepção de pessoas dizendo assim: ah, tu só anda com Paulo, ah, tu só anda com Pedro, ah, mas você só anda com João, com Tiago, com, com, com outros discípulos. Não. Ah, ou não ande mais com Pedro, tá? Porque Pedro é um cara muito egocêntrico, a mensagem dele para você não serve muito, tá? Ande comigo porque eu sou mais liberal, eu sou assim, eu sou assim. Queridos, olha só. A igreja de Cristo, ela tinha uma única mensagem, Jesus Cristo. Então, para eles, independente se fulano ia com ciclano, o Beltrano ia com fulano, não interessa. Eles sabiam que eles estavam em bom caminho, eles sabiam que a mensagem era única, eles sabiam que todos falavam uma única linguagem, de Jesus Cristo. E hoje em dia o que acontece? Muitas igrejas são abertas. Qual é o nome da igreja? Casa de Oração. Hoje não se chama mais igreja, se chama denominação. Por quê? Denominação. Porque o nome já está dizendo, já tem um nome, já está denominando, já está colocando um outro nome. Como assim? A igreja de fulano de tal, a igreja de fulano não sei do que, a igreja não sei das quantas, o culto da igreja dos santos do 8º dia. Tô inventando aqui nomes aqui. Ou seja, as igrejas hoje em dia elas têm os seus nomes, né? Sabendo que a igreja só tem um nome só: Casa de Oração. Aí cada igreja tem os seus nomes, tem seus pastores, tem as suas regras. Aí o irmão da igreja A não pode frequentar a igreja B, porque o pastor vai ficar com ciúme, porque a doutrina dele pode, né, pode ser melhor que a dele, ou talvez pior. Não, mas o pastor ele tem que se precaver com as suas ovelhas, porque ele vai ter que dar conta das suas ovelhas, né? Então ele tem que ser guardião das suas próprias ovelhas, porque assim nos ensinou. Queridos, eu vou dizer uma coisa: o problema da igreja é que elas não estão organizadas em nome de Jesus. Elas estão organizadas em nome de um patrocínio, em nome de qualquer organização, em nome de qualquer outra coisa, mas não estão ligadas a Cristo. Porque se a igreja estivesse ligada a Cristo, não interessa se o irmão da igreja A frequentasse a igreja B ou a igreja C. É por isso que hoje você vê igrejas igrejas cheias e outras vazias. É por isso que hoje você vê muitas igrejas, né, dentro de um único bairro. Mas porém você olha uma igreja vazia, a outra mais ou menos, a outra lotada, a outra cheia. Se todo mundo tivesse com a visão em Cristo Jesus, não interessa se o fulano vai para a igreja tal. O pastor não tem que ter ciúme das suas ovelhas, porque se o irmão falar de Jesus Cristo, isso já é o necessário. Ah, mas não pode porque... Não, queridos. Eu não vejo Paulo repreendendo as pessoas que Pedro comandava, não. Pelo contrário. Paulo até dizia: vai com o irmão, vai com aquele ali também, pode ir. Estamos falando da mesma palavra, do mesmo Senhor, do mesmo Cristo. A mesma visão em Cristo. E hoje em dia o que se vê? Hoje em dia se vê quanto mais pessoas dentro da minha igreja, mais eu cresço, mais eu apareço. E o que diz a palavra do Senhor? Importa que ele cresça e eu diminua. Hoje em dia, quanto mais seguidores, quanto mais pessoas dentro
da mesma igreja melhor para quem está liderando. Então, queridos, vamos parar com essa palhaçada. Vamos parar com essa palhaçada de irmão não pode frequentar a igreja do outro. Ah, mas temos que ter cuidado porque existem muitos falsos profetas por aí. Ei, isto significa falta de conhecimento. Isso significa que as pessoas que estão frequentando as igrejas, elas não têm conhecimento da palavra. Porque se a pessoa tivesse também entendimento da palavra, tivesse conhecimento da palavra, ela poderia ir em qualquer outra igreja. Se ela visse o pastor falando besteiras, ela sairia dali, ela não frequentava mais. Mas o problema não é isto. O problema é que muitos pastores têm ciúmes que outras ovelhas vão para outras igrejas. Por quê? Porque às vezes a palavra daquele irmão pode ser melhor que a dele. É óbvio que não existe palavra melhor nem pior, mas a intenção, a cabeça de muitas pessoas pensa dessa forma. Ah, o irmão prega mais do que eu, melhor do que eu. Isso não pode existir, queridos. A palavra é a mesma. Deus usa você do jeito que Ele quer te usar. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz separação de pessoas, Deus não coloca pessoas melhores do que as outras, não. Cada um tem a sua função como membro do corpo. Então faça a sua função como membro do corpo. Que a mão não venha ter ciúme do pé. Que o pé não venha ter ciúme da orelha. Que a orelha não venha ter ciúme do nariz, nem dos olhos, nem da boca. Porque todo mundo faz parte de um corpo único, só. E pode ficar tranquilo que se a igreja não estiver de acordo, não estiver organizada, não estiver falando a palavra de Deus, pode ficar certa disso, que não vai se manter de pé. Então não se preocupe. Hoje em dia se vê muitas brigas de pastores brigando com a palavra. Ah, irmão, porque estás entendendo errado. Mas a palavra não é a mesma. A Bíblia não é a mesma. O que eu estou lendo aqui não é a mesma coisa que você está lendo. Eu entenderia se fosse de outros domínios, digamos assim. Por exemplo, entre católicos e evangélicos, cada um fala de uma posição diferente. Até entenderia que o pastor talvez poderia ir contra um evangélico praticar as coisas do católico, e o católico também ir contra, talvez muitas das vezes, de um católico praticar as coisas do evangélico. Até entenderia se fosse esse tipo de briga, se fosse esse tipo de condição, mas não. O que nós vemos aqui é evangélico brigando contra evangélico. É porque o irmão da minha igreja não pode frequentar a igreja do outro. É porque a mensagem que o pastor está pregando aqui é outra, é diferente da minha. Que confusão é essa, queridos? Que confusão que é esta? Tá certo que muitas das vezes os apóstolos brigavam aqui. Tá certo que muitas das vezes havia algumas confusões aqui entre eles aqui, mas era assim, briguinhas de irmãos. Eles não entravam em confusão um com o outro, em rebeldia um com o outro. Eles não proibiam ninguém a nada. Problemas todo mundo tem. Várias vezes Paulo pegou na orelha de Pedro, Pedro pegou na orelha de outros apóstolos, claro. Mas a mensagem era única, era a mesma, e todos eles andavam em conjunto. Todos eles andavam em harmonia. Não existia a igreja A, B, C, D. A igreja é uma só. A igreja é uma só. Aí o irmão não pode mais frequentar a igreja do fulano, do beltrano, do ciclano. Aí aquela igreja fica vazia. Ela fica vazia porque Deus me livre de frequentar a igreja de A, B. Eu nasci nessa igreja e vou morrer nessa igreja. Eu não vou frequentar a igreja do irmão.
O irmão não está falando de Jesus Cristo? A mensagem que o irmão não, que prega ali não é a mesma que você prega? Não é de Jesus? Ou você se acha o dono da verdade? Ou você acha que a tua igreja é a verdadeira? A igreja tem que ser uma só, queridos. A igreja tem que ser uma só. Aí entra em confusão um com o outro. É porque uma igreja prega costumes, a outra é mais liberal. A igreja, ela não tem que pregar costumes e nem ser tão liberal demais. A igreja tem que pregar Cristo Jesus e ser livre. Não usar a liberdade como libertinagem. Mas a partir do momento que uma igreja começa a colocar regrinhas básicas, já está fora do contexto bíblico, já está fora da igreja. Aí já não é mais a igreja, já é um lugar onde você está trabalhando. É como se fosse um local de trabalho em que no seu trabalho tem certas regras, o do outro tem a regra dele, cada um tem as suas regras. E é isso que está acontecendo, a igreja está virando um comércio. Cada uma tem suas regras, cada uma tem seus uniformes e cada um tem o seu Jesus. Infelizmente é isso que está acontecendo. Cada um tem o seu próprio Jesus. O Jesus que fala liberdade. O outro diz, olha, liberdade até certo ponto, porque você não pode usar cabelo comprido. Você não pode falar assim. Você tem que se comportar assim. Você não pode usar barba assim. O outro fala de liberdade e o outro fala de prisão. Quando na verdade Jesus não é nenhum nem o outro, Jesus é Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o justo. Ele é justo. Ele quer que você pregue o Evangelho. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Evangelho. Aí cada igreja tem as suas normas, suas regras, como uma instituição financeira, onde teu patrão, teu gerente e tem os seus funcionários. Cada empresa tem as suas regras. Aí é óbvio que ninguém pode trabalhar na empresa do outro. Vai ter que pedir as contas daqui, se quiser trabalhar em outro lugar. Mas enquanto estiver trabalhando aqui, você não pode trabalhar na concorrente. Lamentável, mas essa é a verdade. A igreja passou de igreja para ser um comércio, para ser uma instituição. Altar já não é mais altar, já é palco. O gasofilácio já não é mais o gasofilácio. Já até tiraram até os gasofilácios, né? Agora é maquininha de cartão. Meu Deus do céu. Mudou muita coisa. Aí já não é mais igreja, agora já é nave. A nave. Que também já não é mais igreja hoje em dia, agora é templo. Queridos, templo, tá? Só existiu 2. O terceiro ainda tá para ser construído. Então tudo que você vê hoje não é templo. Nem o templo de Salomão, construído pelo bispo de hoje, aquilo não é um templo. Aquilo é uma igreja, uma sinagoga. Não é templo.
aquilo é só uma sinagoga. Porque o templo foi construído 2 e foi destruído. E o terceiro está para ser construído. Agora os demais não são templos, são igrejas, são sinagogas. Não importa o tamanho delas, é igreja ou é sinagoga. Não é templo. Porque o templo, na verdade, é eu e você. O templo do Espírito Santo. Então pare de brigar uns com os outros. Sejam mais unidos. Se você vê a igreja X vazia, não deixe de frequentar. Ah, mas se eu frequentar o meu pastor para puxar minha orelha. Importa obedecer a Deus do que os homens. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não olhe para a igreja como uma denominação. Olhe para a igreja como uma casa de oração. A partir do momento que você olhar para a igreja como casa de oração, esta visão de comércio, de instituição, vai cair por água abaixo. Pare de ganhar pessoas apenas para mostrar para todos que a sua igreja está ganhando almas, que está acima de todas as outras igrejas, que é a igreja abençoada. Não. Comece a ganhar almas para Cristo, não para uma denominação. Porque seguidores é de Cristo, não seu, não da igreja. Hoje tem muitos pastores coach renomados, muitos pastores